Fala pessoal, aqui é John da NeuTraderBot e neste vídeo vou explicar o funcionamento do indicador de volatilidade histórica disponível na loja de estratégias do Profit Chart e desenvolvido pela comunidade NeuTraderBot. Eu vou explicar sobre o indicador de volatilidade histórica em 3 níveis de complexidade. Vocês viram pelo vídeo que tem uma bolinha vermelha, significa que este é um conteúdo mais básico. Vou apenas demonstrar como utilizar o indicador e em quais situações você pode aplicá-lo. No segundo vídeo, que vai aparecer o card no final deste primeiro vídeo, nós vamos ter 2 níveis de complexidade. Então vamos ter a bolinha verde, intermediário, e a bolinha azul, avançado. E aí nesse segundo vídeo, a parte 1, eu vou mostrar o código-fonte desse indicador e vou explicar linha a linha o que ele faz. Na segunda parte deste mesmo vídeo, que seria a bolinha azul, eu vou explicar a fundamentação teórica por trás desse indicador. Então eu vou abrir um código em Python, vou puxar dados e fazer uma análise estatística dos dados para demonstrar o porquê, a razão de existir este indicador. Então me acompanha aí, vamos lá. Eu estou aqui então com o meu Profit aberto e eu vou entrar aqui em estratégias, loja de estratégias, e na loja eu vou pesquisar pelo nome NeuTraderBot. Você verá que nós temos aqui 6 estratégias disponíveis gratuitamente e com código-fonte aberto. A estratégia que nós vamos falar hoje é a volatilidade histórica. Então você vai clicar aqui em gratuito, vai baixar essa estratégia para o seu computador e eu vou demonstrar aqui como utilizar. Como eu já tenho na minha máquina, eu vou fechar aqui e vamos falar aqui em cima deste gráfico. Então eu vou dar o exemplo para um mini contrato de índice no tempo gráfico de 5 minutos. Nós temos aqui um gráfico de candle. Eu vou clicar com o botão direito, inserir indicador. Em seguida, eu vou pesquisar aqui pelo nome de volatilidade. Você tendo esse indicador já baixado, você vai procurar aqui um indicador que tem o underline NTB volatilidade histórica. Então é esse indicador que nós vamos utilizar. Vou inserir numa janela abaixo e vou dar OK. Então já carregou aqui o indicador. E agora eu vou demonstrar como utilizar. Eu geralmente utilizo da seguinte forma. Eu minimizo ele e arrasto essa janelinha aqui para cima, próximo do nome do ativo. Então eu tenho aqui para este ativo, nos 5 minutos, a volatilidade histórica é de 90 pontos. Em termos de ticks, para a utilização de gráficos de Renko, seriam 19R. Então percebam que é um indicador que não gera plots, não gera linhas aqui para colocar em gráfico. É um indicador de referência para você definir melhor o seu stop loss e outras estratégias. Então vou falar sobre os parâmetros desse indicador. Vou clicar com o botão direito, propriedades, e aqui nós temos os parâmetros. Então o primeiro parâmetro é a quantidade de períodos de volatilidade, a qual por default está em 500. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos supor que no tempo gráfico de 5 minutos eu quero ter uma janela histórica de 5 dias para calcular esse indicador. Então seria 5 dias vezes 9 horas vezes a quantidade de barras de 5 minutos em 1 hora, que seriam 12. Então seria 540. Eu posso vir aqui e colocar 540. Aqui é a fração do desvio padrão, a qual eu recomendo deixar entre o valor entre 0,5 e 1. Eu coloco aqui 0,7 por default. E isso aqui eu vou explicar em maiores detalhes no segundo vídeo, na parte avançada sobre o indicador. Então eu recomendo deixar aqui em 0,7. E aqui a P unidades de volatilidade em ticks, se é para apresentar ou não o segundo plot com a volatilidade em ticks. Por default está marcado como sim. Eu posso colocar como não e ver aqui apenas o valor de 90. Então são 90 pontos de volatilidade a cada 5 minutos. Vou voltar aqui. Vou pedir para exibir em ticks também. Vou explicar rapidamente sobre esse indicador. O que ele faz é calcular a volatilidade entre preços de fechamento consecutivos entre 2 barras. E para isso ele utiliza uma função de log retorno. Então eu sei agora que tem 90 pontos de volatilidade entre um fechamento e outro, e que representa 19R. Então ao invés de enxergar este gráfico como candle, eu posso reduzir este gráfico aqui, já até deixei pronto, e colocar aqui a unidade que está exibindo aqui, 19. Então eu vou colocar para visualizar o meu gráfico de Renko em 19R. E eu tenho aqui esta visualização. Observem que eu filtro bastante essas oscilações, essa volatilidade no preço do ativo. Vendo aqui no dia 16, eu vejo os movimentos de forma mais clara. Vejo que teve uma queda
Aqui ficou oscilando bastante, deu uma corrigida, voltou, subiu, caiu, ficou aqui consolidado por um tempo, começou a subir, mas no movimento aqui um pouco sujo, né? Então você tem essa percepção maior no gráfico de Renko do que no gráfico de Candle. E essa segunda saída aqui do indicador é justamente para você filtrar de forma rápida no outro gráfico, colocando o gráfico de Renko em 19R para verificar melhor. O Profit Chart, quando coloca o gráfico aqui de Renko, ele não coloca os pavis do box. Eu recomendo você clicar com o botão direito em um desses boxes, vir aqui na opção Propriedades e em seguida marcar aqui a opção Candle. Então assim você verá os pavis. E por que é importante ver os pavis? Porque você percebe que aqui teve um movimento de queda, o box aqui fechou mais alto do que esse box. No entanto, este momento aqui deste box teve uma alta volatilidade, chegou a quase fechou um box aqui para baixo. Então isso te dá informação do tamanho de stop que você deveria utilizar nas suas operações. Então o ideal, se você entrou aqui neste ponto, seria utilizar no mínimo 2 boxes de volatilidade. Então 2 boxes aqui seriam 2 boxes de 19, que daria 38 ticks. No caso aqui do mini contrato de índice, onde cada tick vale R$1, então seu stop mínimo aqui teria que ser de R$38 para um gráfico de 5 minutos, para você estar exposto a este risco aqui de 2 boxes. Para finalizar então este vídeo, eu vou colocar aqui um outro indicador criado pela comunidade, que é o de volatilidade média. Então, vamos inserir aqui média, volatilidade média. Eu vou fazer da mesma forma. Aqui no indicador eu vou minimizar, em seguida eu vou trazer ele lá para cima. E pronto, agora eu tenho no cabeçalho do meu gráfico 2 medidas de volatilidade. Essa primeira medida de volatilidade, que é o indicador volatilidade média, utilizando aqui, vamos colocar o mesmo parâmetro, de 540 períodos, me fornece uma volatilidade média de 170 pontos em 5 minutos, ou seja, 35R. E por que este valor é diferente do indicador de volatilidade histórica? Porque a volatilidade média utiliza outro princípio. Ela calcula o range de cada candle, ou seja, a diferença entre o valor máximo e o mínimo, e faz isso numa média dos últimos 540 ranges. Então, o candle varia, em média, entre o máximo e mínimo, este valor aqui, 170 pontos. O que dá um gráfico de Renko, se você quisesse utilizar, de 35R. No entanto, o preço de fechamento entre um candle e outro, em média, varia 90 pontos, o que dá um gráfico de Renko de 19R. Então foi isso que eu coloquei aqui na tela. Aqui em cima eu vou ter 35R e aqui embaixo eu vou ter 19R. Então você pode sentir à vontade para utilizar para o seu setup a forma que lhe convém mais. Quando você coloca em 35R, você deixa o seu gráfico menos sensível às oscilações abaixo de 35R, ou seja, abaixo de 170 pontos. Cada caixinha aqui vale 170 pontos. Enquanto aqui no gráfico de baixo, eu tenho do dia 16 deste ponto em diante, aqui em cima o gráfico ele está contido deste momento aqui em diante, ou seja, uma queda, uma consolidação, uma queda, uma pequena correção que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Aqui embaixo você vê mais movimentos, porque justamente você utilizou um gráfico de Renko com maior precisão, com 19R. Então você viu mais volatilidade naquele gráfico. Bom, é isso que eu queria demonstrar para vocês, os 2 indicadores que nós temos aí da NeoTraderBot na loja, volatilidade média e o que foi lançado agora de volatilidade histórica. E se você tem interesse de ver como foi escrito este indicador, a explicação sobre o código-fonte e a fundamentação teórica para utilizar o indicador de volatilidade histórica, eu convido você a continuar aí e clicar no card para ver o segundo vídeo sobre o indicador de volatilidade histórica. Até mais!